Olá, bom dia, muito prazer estar aqui com vocês hoje. Um dia chuvoso, mas uma aula de aprendizado, né? Um dia de aprendizado. Meu nome é Caroline, eu já tenho 14 anos como contadora e nós decidimos fazer essa aula justamente para poder ajudar, para poder esclarecer as dúvidas e estar à disposição de vocês também para ajudar no que for possível, tá? A reforma tributária, ela mudou muitos pontos, principalmente para o Simples Nacional, porque todo mundo se tinha uma ideia antes do Simples, que era uma coisa fácil, uma coisa rápida, que não tinha tantas particularidades, na atualidade a gente vê que o Simples não é assim, tá? Um ponto até importante para a gente esclarecer antes de começar, e que às vezes muitas pessoas têm dúvidas, é o quê? Empresas do Simples precisa ter contabilidade, empresas do Simples precisa ter contador? Sim, tá, pessoal? Empresas do Simples, elas não estão isentas ou imunes de fazer os relatórios contábeis, de manter as suas escriturações em dia, de mandar as declarações, as transmissões. Ela tem a obrigação como qualquer outra empresa. O Simples Nacional, na verdade, ele nada mais é do que uma forma de tributação, mas como lucro real, como lucro presumido, é a mesma coisa. Então, a parte contábil, a parte do balanço, balancete, manter a escrituração, a parte financeira em dia, totalmente atualizada, ela é obrigatória, tá? Não tem nada que exime ela dessa obrigatoriedade. Então, já é bom a gente já deixar bem claro aqui que empresas do Simples, elas são obrigadas a manter a escrituração contábil dela em dia, tá? Então, esse já é um ponto muito importante. Hoje, como que é feito o cálculo do Simples? Hoje, vocês fazem o faturamento de vocês, a emissão das notas e tributa ali. E tudo é tributado dentro do DAS. Então, vai lá o PIS, COFINS, ISS, RPJ, a contribuição social, é tudo dentro de uma única guia. Então, funciona dessa forma hoje. Então, vocês estão acostumados ali a receber uma única guia que vence todo dia 20 e fazem recolhimento de acordo com o faturamento. Ótimo. Até hoje era dessa forma. Para 2027, nós já começamos com mudanças no quê? O Simples, a opção do Simples, ela é feita normalmente no começo do próprio ano. Então, quem aderiu ao Simples, quem aceitou o Simples para 2026, lá para o começo de janeiro ela já fez a opção. O que para 2027 já é a primeira mudança. Por quê? Para você ser optante do Simples em 2027, você vai precisar fazer essa opção de 1º de setembro ao dia 30. Então, dentro desse período, você já vai ter que fazer a opção junto com o seu contador, que é muito importante que vocês conversem com ele, vejam o que vai adequar melhor a empresa de vocês para fazer essa opção do Simples. Então, essa é uma das maiores diferenças que se tem, tá? Hoje, então, nós só temos uma modalidade do Simples, que é o Simples que eu acabei de falar, que tudo é recolhido dentro de um único DAS e tudo junto. O que vai mudar? Agora nós teremos o Simples híbrido. O que seria esse Simples híbrido? Você vai poder fazer a opção continua no Simples, mantendo os mesmos recolhimentos, ou você ir para o híbrido, que é onde o IBS e o CBS, você vai fazer o recolhimento por fora dessa guia. O que é o IBS? É a parte dos tributos da questão municipal, que seria o ISS no caso de vocês, o CBS, PIS, COFINS e o IPI no caso para quem tem. No caso de vocês é mais o PIS e a COFINS. Então vocês vão ter essa opção de optar entre o Simples convencional, o Simples que vocês já estão acostumados, ou fazer pelo Simples híbrido, onde vocês vão continuar fazendo o recolhimento da guia dos demais tributos atualmente, igual ao convencional, porém o IBS e o CBS não farão mais parte dessa guia. Vocês vão recolher numa guia à parte, tá? Então, esse é um dos pontos que mais vão fazer diferença hoje no Simples. Outra coisa que muda, hoje o Simples ele é feito a opção apenas uma vez por ano. Então, uma vez que vocês faziam essa opção lá em janeiro, valia-se para o ano todo. Agora não. Vocês vão ter que fazer isso a cada semestre. A cada semestre vocês vão ter que verificar. Por isso que a gente fala que a contabilidade é importante, vocês conversarem com o contador. Porque vocês vão ter que analisar toda a parte tributária, vão ver a questão do balanço, dos balancetes,
conversar com o contador de vocês para ver qual é a melhor forma do modelo que a empresa está. A minha melhor forma hoje é continuar no tradicional. A minha melhor forma é ir para o híbrido. Então, vocês vão precisar conversar, vocês vão precisar desse acordo, dessa conversa, para poder escolher a melhor opção, tá bom? Quando você faz a opção do híbrido, tá? Como pegar um corretor de fatura até R$180 mil e ter uma alíquota de 6% no Simples Nacional. Quando você faz a opção pelo híbrido, é para que você tenha a compensação de alguns impostos, é isso? Para fazer a compensação? Não é para fazer a compensação. A diferença do híbrido é porque você vai fazer, ao invés de você recolher o ISS, PIS e COFINS dentro da única guia do DAS, você vai fazer em uma guia separada. O que vai diferenciar é que os seus clientes, aqueles que são de outro tipo de tributação, por exemplo, do lucro presumido, quando você faz o recolhimento do IBS, do CBS, principalmente por fora, por uma outra guia, eles vão poder se creditar desse valor que foi recolhido. São poucas despesas que ele vai poder usar esse crédito, correto? Exato. Aí vai depender muito da empresa, do ramo dela, porque não é tudo que abrange que ele pode pegar o crédito. São de algumas coisas. Então vai depender muito da operação dele. Não tem como a gente falar de todas, mas se faz parte do serviço e é um serviço essencial para a prestação de serviço dele, então sim, ele vai poder tomar crédito. Então, um exemplo prático. Suponhamos, a Porto Seguro é uma empresa do lucro presumido e ela contrata o seu serviço sendo que você é um optante do Simples Híbrido. Como você faz o recolhimento do IBS, do CBS, a parte, ela vai poder se creditar desses impostos, a Porto Seguro, porque você faz esse recolhimento à parte. Tanto que hoje, no convencional, a Porto Seguro ela pode contratar o seu serviço, mas ela não vai ter direito a nenhum tipo de crédito. Ela não toma nenhum crédito. O que vai diferenciar do híbrido para o convencional é exatamente isso, que você vai poder ceder crédito, se você fizer pelo híbrido, para os seus clientes tomarem esse crédito, que hoje não existe. Um dos pontos que a maioria das empresas que entrou em análise nessa questão do híbrido é justamente por conta disso. Hoje, as empresas do Simples, elas não dão direito a crédito a nenhuma outra empresa. Já no híbrido, se for feito o recolhimento, ela vai poder tomar o crédito, o seu cliente vai poder aproveitar esse crédito. Só que tem um outro ponto que é importante a gente salientar. Você fez a opção pelo Simples Híbrido, você tem as guias lá do recolhimento à parte, né, desses impostos, porém você, por algum motivo, seja financeiro, por estratégia sua, você não recolheu esses impostos. E o seu cliente aproveitou o crédito, provavelmente ele vai ser autuado, ele vai cair numa malha fiscal. Por quê? Ele só pode se aproveitar do crédito se houver o pagamento desses impostos. Mesmo que tenha um destaque na nota fiscal, fale que você é do Simples Híbrido, faça tudo, mas se a empresa do Simples Híbrido ele não recolher esses impostos, o cliente ele não pode tomar o crédito. E se ele tomar o crédito, é um aproveitamento indevido. Então, muito provavelmente, essa empresa que tomou o crédito, ela vai ser autuada, ela vai cair numa malha fiscal e, por consequência, ela vai entrar em contato com você ou, em casos muito extremos, ela não vai mais querer tomar serviços seus porque ela, vamos dizer, que você não seja um bom pagador, porque você não pagou os seus impostos e ela foi autuada por conta disso. Entra um outro ponto, que é quando eu falei da parte da contabilidade, porque é tão importante a contabilidade. Por conta disso, porque tudo vai depender, não é mais só da emissão da nota fiscal, vai depender de quando você recebeu esse valor do seu cliente, vai depender se você recolheu os seus impostos. Então, tudo isso vai fazer diferença. Hoje, o que se dizia que o Simples era uma coisa fácil, né? Que todos tinham essa ideia de que o Simples era fácil, agora não é mais. Justamente por isso que vai precisar do contador, se manter a escrituração contábil em dia, justamente por conta dessas particularidades que antes não se tinham, que agora são grandes diferenças. Como a gente havia falado, o prazo. Então, conversem com o contador de vocês, analisem a parte financeira contábil, porque de 1º de setembro a 30 de setembro, você precisa optar. Você pode manter o Simples do jeito que é, ou se você vai fazer a opção para o Simples Híbrido. O que é importante, você manter o cadastro dos seus clientes atualizados, verificar a forma de tributação deles, porque a forma de tributação, ela não é fechada.
Não é uma coisa que as empresas não precisam abrir tanto para clientes ou para fornecedores. Vocês vão precisar exatamente dessa informação. Vocês precisam saber qual o número de clientes, qual o número que vocês têm. Quantos dos meus clientes são do Simples? Quantos dos meus clientes eles são do lucro presumido, são do lucro real? Qual a porcentagem desses clientes eu vou conseguir dar esse suporte em questão de crédito tributário? Quanto eu vou beneficiar os meus clientes? Se a maioria dos meus clientes sejam do Simples, esse tipo de coisa, é uma forma. Se ele for do lucro presumido, lucro real, eu já preciso ver com outros olhos, porque hoje, na reforma tributária e com tudo, não é cada um por si, vamos dizer assim. Um precisa ajudar o outro. E mantendo o cadastro em dia atualizado, isso vai fazer uma grande diferença. Como eu disse, o comitê gestor, ele fez a opção, colocou essa norma de 1º de setembro ao dia 30. Pode haver mudanças? Pode, gente, pode haver mudanças. A gente está trabalhando hoje com mudanças de forma geral. Já tem gente falando que a própria reforma já precisa de revisão. A reforma praticamente ela entrou, mas ela não entrou de forma geral. Ela vai entrar a partir de 2027 a 2033. Então, nós estamos trabalhando com os dados que nós temos hoje. Carol, se você me perguntar, Carol, amanhã pode haver mudanças? Sim, pode haver mudanças, porque tudo está em mudança hoje. Não tem como a gente definir, vai ser assim até 2033, nada vai mudar. Não, muita coisa vai mudar, muita coisa vão se regularizar, muitas coisas vão precisar ser revistas, por isso que a adequação ela é necessária desde agora. Não se pode deixar essa adequação lá para 2027, para quando estiver no auge. Já comecem, já conversem com o contador, já vejam a parte de vocês, cadastro que está atualizado, o que não está, porque precisa mudar desde agora. É importante não deixar isso para cima da hora. Igual nós já estávamos conversando, a conclusão. Conversem, analisem a parte operacional de vocês, cadastro de clientes, dos fornecedores, ver qual é a melhor opção para vocês, se é manter no Simples convencional, é melhor ir para o Simples híbrido. Lembrando, é uma opção semestral. Então, se vocês visualizarem, verificarem, olha, esse semestre para mim no Simples convencional não foi legal. Ok, vamos para o Simples híbrido. Vamos fazer essa outra opção. Eu vou começar pelo Simples híbrido e vamos ver como que fica a situação. Perfeito, também pode. Depois, qualquer coisa muda para o convencional. Mas o melhor de tudo e o principal, analisem, verifiquem os seus clientes. Eles são optantes do Simples Nacional, são do lucro presumido, são do lucro real. A melhor opção, até para a questão de mercado, de serviço, é ir para o híbrido para ter como diferencial, dar essa opção de crédito para os seus clientes. Então, tudo isso porque tudo é mercado. Uma coisa é você, numa reunião, num negócio, você falar para o seu cliente, olha, eu sou do Simples, mas eu sou do Simples convencional, eu não dou direito ao crédito para vocês. Eles vão enxergar, pode ser que eles enxerguem vocês de uma forma. Não, olha, eu sou do Simples híbrido, eu dou direito do crédito do IBS e do CBS. Opa, então eles já vão ver vocês com outros olhos, porque a nossa carga tributária, todos sabem que é altíssima. Todo mundo tem essa carga que é fora do comum. Então, o que se puder economizar e um ajudar o outro, vai ser essencial, porque todo mundo vai ter abatimento, todo mundo vai sair beneficiado e não se tem problema para ninguém. Volto a dizer e a bater muitas vezes, até ser chata nesse ponto. Lembre-se, não é porque houve o destaque na nota fiscal do IBS, do CBS, você fazer a opção pelo Simples híbrido, que só isso basta. Não é assim. Se você, o seu cliente, ele pegar o crédito, ele vai ser autuado se você não fizer o recolhimento desses impostos. Isso é muito importante que vocês saibam. Então, às vezes, vocês vão lembrar de uma parte que é importante, fazer a opção do Simples híbrido para dar esse benefício ao seu cliente, mas se não houver o recolhimento, na verdade, vamos dizer que você pode até ficar mal visto, porque ele vai ser autuado, ele vai cair numa malha fiscal e aí não vai ser bom para ele isso, porque aí a Receita Federal, eles vão olhar tudo, eles não vão só verificar essa parte, eles vão olhar tudo. Por exemplo, vocês trabalham direto para as corretoras, para Porto Seguro, elas são seus clientes. Ela é o seu cliente. Então, ela é seu cliente e você é o fornecedor dela.
Então, quando ela paga, você emite a nota com o destaque do IBS, do CBS, pelo Simples Híbrido, quando ela vai fazer, por exemplo, a Porto Seguro, quando ela for fazer o cálculo dos impostos que são devidos, ela vai abater esse valor que ela pagou para você, porque querendo ou não, os impostos, além do seu serviço, os impostos também estão por dentro do seu valor que você cobrou dela. Então, o seu cliente, nesse ponto, é a Porto Seguro, é para quem você emite a nota. Vamos, então, só entender uma parte. Por quê? Você pode dizer que a empresa tem o benefício das suas notas fiscais quando ela faz abatimento da sua receita, das suas despesas, por exemplo, quando ela é empresa do lucro real. Por quê? No lucro real, basicamente você pega a sua receita menos as suas despesas e o valor que der de lucro é onde você tributa o IRPJ e a contribuição. Esse é o benefício que ela tem. Ponto. As empresas do lucro presumido, por exemplo, as notas que vocês emitem só vai diferenciar no ano, naquele período, se ela deu um lucro ou se ela deu um prejuízo, mas isso não vai beneficiar ela em questão de recolhimento a menor de impostos. Esse valor dessa despesa no lucro presumido, por exemplo, não vai abater para eles o valor dos impostos que eles vão recolher, porque o que vai determinar o recolhimento dos impostos é o valor da nota fiscal que eles vão emitir. As despesas que ele tem com vocês ou com outras pessoas, seja folha de pagamento, seja outros corretores, água, luz, entre outras, não vai abater do imposto dela. Não faz diferença para ela. Então, além disso, para as empresas do lucro presumido, nada muda se vocês emitem nota para elas em questão de abatimento de impostos ou não. Porque isso para ela não vai fazer diferença hoje. O que vai diferenciar é justamente essa opção do híbrido. Por quê? No híbrido, ele vai continuar fazendo essa apuração pelo faturamento deles, porém, como eles têm um crédito com vocês, eles têm um prestador de serviço que dá direito ao crédito, o crédito do imposto dele entre PIS e COFINS vai diminuir, o que hoje eles não têm com vocês. Vou passar a palavra para o seu João, que ele está ali acompanhando e ele quer dar uma palavrinha sobre esse tema. O seu João, ele é o dono da Nova Aliança e está acompanhando aqui o nosso curso. Hoje, a seguradora tem direito ao crédito. Com a reforma tributária, para ela ter direito ao crédito, você tem que estar no híbrido. Se você estiver no simples puro, você não vai dar o crédito para ela. Vamos pegar, você é cliente da Nova Aliança. A Nova Aliança vai te dar um crédito da nota fiscal da Nova Aliança. Claro, você tem que olhar todos os seus fornecedores. Então, por exemplo, você aluga um celular, aluga um carro, aluga uma impressora. Tudo isso daí vai permitir que você abata o IBS e CBS. Você aluga um imóvel para a sua empresa, vai ter emissão de nota. E com a emissão de nota, você vai poder se creditar. Hoje nós não temos informação nenhuma de alíquota, nada detalhado. Mas pode ser que amanhã o comitê gestor ele solte essa decisão. Então, sim, a princípio não vai ter alteração nessa data de opção, não. Então, até lá, entende-se que eles vão soltar as alíquotas para verificar qual a melhor opção, né? Vai ter que analisar certeza qual o tipo de serviço que a empresa presta, se aquilo realmente é necessário para o ramo dela. Então, não tem como falar de uma forma geral. Vai ter que ser analisado caso a caso para ver quais tipos de serviços aquela determinada empresa vai poder tomar o crédito ou não. O abatimento ele é feito justamente do valor dos impostos que vocês teriam que recolher. Então, vai ter lá o valor devido, que é em cima do faturamento, esse tipo de coisa, e qual o valor do crédito que vocês têm direito. Então, se recolhe somente a diferença. Muito obrigada a todos pela participação. Qualquer dúvida, entre em contato, nós estamos à disposição, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigada.